Olá, eu sou Ana Paula, do projeto Recorpo contra a SIDA. Hoje a gente vai falar sobre direitos trabalhistas e previdenciários não só para pessoas que vivem com HIV, mas também para pessoas que vivem com doenças estigmatizantes ou doenças graves. O primeiro direito, que eu já falei em outros vídeos, é o direito a sacar todo o seu FGTS, bastando levar uma declaração do médico com o CRM dele elegível, assinado, com data, tudo certinho, com a descrição da doença, dizendo que realmente você é portador de tal enfermidade e os seus documentos pessoais. E aí você poderá sacar o seu FGTS sem comunicação à empresa e a ninguém. Não existe a necessidade de informar a ninguém. A segunda coisa é o direito de não ter o diagnóstico revelado e nem mais do que não ter o diagnóstico revelado, de não ser feito nenhum teste, e aí entra uma coisa que não é doença, gravidez, nem durante o período de testes para entrar na empresa, exames admissionais, nem durante o período de trabalho e nem mesmo durante o teste demissional. Isso serve para gravidez, serve para doenças estigmatizantes como HIV, como tuberculose, como depressão e outras. Então, câncer de qualquer tipo de forma, câncer de colo de útero, enfim, qualquer tipo de doença estigmatizante. E o que é uma doença estigmatizante? São doenças que te colocam num pacote de uma doença que não é bem aceita pela sociedade. E aí entraria alcoolismo, depressão, câncer de colo do útero, porque, por incrível que pareça, câncer de colo do útero não é bem aceito na sociedade. Enfim, esse vídeo não é para discutir sobre isso, mas para falar sobre os direitos. Então vamos esforçar aqui para ficar no foco. A outra coisa é, quando você está trabalhando, assim, e mesmo que você não tenha tido o diagnóstico de uma doença estigmatizante antes, mas teve durante o tempo de trabalho, durante o período de trabalho, você não precisa, mesmo que exista falta para ir ao médico, você não precisa informar sobre o seu diagnóstico. Porque para qualquer tipo de doença você precisaria ir ao médico. Então, não é o caso de você ter a necessidade de informar nem a chefe, nem a gerente, nem ao dono da empresa de qual é o seu diagnóstico. E caso o médico da empresa ou alguém a quem você tenha se dirigido e tenha contado por algum motivo, por confiança, e essa pessoa tenha passado a notícia à frente e essas pessoas passaram a te tratar mal, ou mesmo isso tenha provocado sua demissão, cabe um processo para sua reintegração ao trabalho e essas pessoas devem ser chamadas à atenção, devem ser chamados pela empresa para conversar e para que esse comportamento seja interrompido. E caso não seja, tanto essas pessoas físicas quanto a empresa, pessoa jurídica, podem ser acionadas pela justiça para, para pagamento de indenização por danos morais. Pessoa física e pessoa jurídica. A empresa porque não tomou nenhuma providência e o funcionário, né, um colega, porque estava aplicando um assédio moral. Se se a pessoa é soro positivo e ela desenvolve AIDS, ela não está fazendo tratamento ou está fazendo tratamento por algum motivo, desenvolveu AIDS e ela tem uma doença oportunista e ela tem o direito de ficar afastada pelo INSS até o período de 12 meses para tratamento.
E se nesse período, aí auxílio-doença, o normal do auxílio-doença é que você fique até 5 meses. Mas no caso de doenças graves, e aí nesse caso a gente tira a parte estigmatizante para a palavra grave, porque é para qualquer doença grave, você tem o direito de ficar até 12 meses. E se nesses 12 meses você não tiver condições de voltar para o trabalho, você pode entrar com o direito, com o pedido de aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez não significa aposentadoria vitalícia. Significa que durante algum período, que a gente pode pensar aqui de mais 6 meses, esse funcionário poderá receber ainda um salário para se tratar, para se recuperar. E depois que ele fizer uma nova perícia no INSS, porque não é assim, precisa passar por perícia, ele poderá voltar a trabalhar ou não. E aí, não podendo voltar a trabalhar, ele pode entrar com a pensão vitalícia. Não pensão vitalícia, pela aposentadoria vitalícia. Mas, no caso de poder voltar para o trabalho, sim, a aposentadoria ela é suspensa e a pessoa volta a receber o seu salário normalmente. E no caso de pessoas que não têm renda nenhuma, esse caso ele sai do setor trabalho e previdência e passa para o setor assistência social, que aí é um outro dinheiro, é uma outra situação, que é esse dinheiro ele é devido para pessoas em situação de risco. Então, se a pessoa ela não tem como se sustentar e ela tem uma doença grave e precisa ter como se cuidar, se tratar, ela pode dar entrada também pela pensão, não, pensão por... É como se fosse uma pensão alimentícia, é uma pensão vitalícia. E aí ela recebe normalmente um salário mínimo, não é um dinheiro para se fazer uma grande coisa, mas é um mínimo para que a pessoa possa se cuidar, tomar seus remédios, se alimentar. E aí eu acho que eu já falei tudo que tinha aqui, mas ainda tem os direitos que saindo da Previdência de novo, sobre isenção, imposto de renda, mas isso eu falei no vídeo anterior. E no próximo eu vou falar sobre por que existem pessoas que são imunes ao HIV, como acontece isso e por que o HIV é tão difícil de ser totalmente retirado do corpo, né, do organismo, depois da infecção. É isso, por hoje é isso. Se tiver alguma informação, se tiver ficado alguma coisa não muito clara, vocês me avisem que aí eu tento esclarecer, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.